No amanhecer de cada pensamento, eu pare e observe cada passo bate. Pela janela todo sentimento é brisa mansa que abastece o peito. No encaminhar dos sonhos nos transporta e a vida à porta de nós dois quereres. A tarde é morna quando a noite deita e o vento acende os versos em prazeres. Agora ainda mais gostando dessa tua forma de me embriagar, no encantamento de estar sempre ao teu lado, de contigo caminhar. Posto que a gente aceita estar amando e atento a este amor servir, ser todo o tempo que preciso for para que você possa me descobrir. E assim seremos um a contemplar o querer, dos dois quereres um só vai nascer, nas rimas da nossa poesia. E sim, só um em dois vai todo mundo ver, que esse um faça por merecer, crescer o amor a cada dia. Assim seremos um a contemplar o querer, dos dois quereres um só vai nascer, nas rimas da nossa poesia. E sim, só um em dois vai todo mundo ver, que esse um faça por merecer, crescer o amor a cada dia. No amanhecer de cada pensamento, eu pare e observe cada passo bate. Pela janela todo sentimento é brisa mansa que abastece o peito. No encaminhar dos sonhos nos transporta e a vida porta de nós dois quereres. A tarde é morna quando a noite deita e o vento acende os versos em prazeres. Agora ainda mais gostando dessa tua forma de me embriagar, no encantamento de estar sempre ao teu lado, de contigo caminhar. Posto que a gente aceita estar amando e atento a este amor servir, ser todo o tempo que preciso for para que você possa me descobrir. E assim seremos um a contemplar o querer, dos dois quereres um só vai nascer, nas rimas da nossa poesia. E sim, só um em dois vai todo mundo ver, que esse um faça por merecer, crescer o amor a cada dia. Assim seremos um a contemplar o querer, dos dois quereres um só vai nascer, nas rimas da nossa poesia. E sim, só um em dois vai todo mundo ver, que esse um faça por merecer, crescer o amor a cada dia. Crescer o amor a cada dia. Crescer o amor a cada dia. Olá, gente. Que bom estarmos de volta, né? Para trazer hoje o nosso encerramento, a nossa avaliação do que foi fazer virtualmente essas oficinas de cordel, o Edu Cordel, né? Oficina de escrita criativa. O Edu Cordel é um projeto que a gente fazia presencialmente e vai voltar a fazer, com certeza, assim que passar essa onda da pandemia. E a gente adaptou para o formato virtual e fizemos 9 oficinas. E essa é a 10ª que a gente faz, esse fechamento das oficinas. O Edu Cordel é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, no edital da CCPI, da Emília Biancardi, a CCPI, que é o Centro de Culturas Populares Identitárias, ligada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O projeto, a Lei Aldir Blanc, é um projeto da Secretaria Especial do Ministério do Turismo, do Governo Federal,
que vem para auxiliar os milhares, os milhões de artistas que precisam, né, da arte para sobreviver. Enfim, hoje a gente está trazendo para aqui, diferentemente das outras oficinas, para quem não assistiu, a gente está lá no nosso canal do YouTube, você entra lá, Maviael Melo, tem lá uma playlist com o Edu Cordel, com todas as oficinas, da primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e agora vai entrar essa também que você está assistindo aí agora. Eu vou dar uma repassada aqui rapidamente no que foi, recapitular o que foi cada oficina. Primeiro eu queria dizer uma poesia de cordel, antes de falar das oficinas em si como um todo, uma poesia do poeta Chico Pedrosa. Chico é um querido de Guarabira, lá na Paraíba, um mestre, aniversariou agora dia 14 de março, e Chico diz: quando o processo mental se espalha na colmeia do juízo, eu desconheço quem afugente a ideia que está no pensamento. Eu mesmo só me contento quando estou saciado. E assim são todos os seres que têm dever e haveres com esse mundo intrincado. Hoje eu daria tudo só para ter o direito de dizer para todo mundo o que eu penso a teu respeito. O meu desejo é te agarrar, com as minhas mãos te apertar até te ver dominada, para pagares com castigo que fizestes comigo durante a noite passada. A noite, apesar de quente, era calma. E eu estava descansando em minha cama quando alguém se aproximava, e esse alguém eras tu. Roçaste o teu corpo nu no meu que estava despido, me encheirastes, me mordestes, de tal forma me envolvestes que hoje estou esmurecido. Ainda não satisfeita, deixaste nos meus lençóis as incontestáveis provas do que houve entre nós. Sem o mínimo pudor, manchaste o meu cobertor com a tua sede voraz e saístes maniosamente para talvez noutro ambiente mostrar do que és capaz. Planejastes muito bem a forma de me envolver. Cantaste no meu ouvido, me fazendo adormecer. De manhã, quando acordei, toda a casa eu vasculhei na ânsia de te encontrar, mas confesso foi em vão. Só os vestígios no chão foi possível constatar. Hoje à noite em minha cama, espero te encontrar. Vamos ter uma conversa, não sei se tu vais gostar, vou olhar na tua cara para saber o porquê da tara que tu tens em perturbar. Vou arrochar teu pescoço até tu cantares grosso ou até nem mais cantar. Toda parte e o teu corpo será por minha mão comprimida e só assim receberás o castigo merecido, invasora, desalmada, perturbadora, tarada, insaciável e vulgar. Magricela sem futuro, sanguessuga do escuro, tu hoje vai me pagar. Não haverá parte alguma do teu corpo região onde todos os meus dedos à noite não passarão. Só largarei quando eu vi teu sangue quente sair do teu corpo, dama imunda. Só assim me vingarei de ti e do que passei. Muriçoca vagabunda. Chico Pedrosa. Isso é uma décima, né? Chico Pedrosa fez essa poesia A Dama da Noite, é uma décima, e que a gente viu, a gente falou sobre as décimas durante o percurso do Edu Cordel. Então eu queria começar, na verdade, para a gente encaminhar esse nosso 10º encontro, agradecendo primeiro as pessoas que participaram, as pessoas que assistiram, e as que participaram e contribuíram de alguma forma com a construção do cordel que nós escrevemos durante esse percurso. Então eu queria, para poder falar do cordel, de como foi essa construção, eu queria falar de como é que a gente conduziu, né? O cordel ele tem duas ferramentas, duas características importantes para que ele aconteça. Então a gente começa trazendo logo esse conceito dessas duas peças importantíssimas. A gente lembra que a oficina do Edu Cordel não é uma oficina que visa teorizar a literatura de cordel. A gente sabe e reconhece a importância dessa literatura tão nossa, rica, belíssima, importante para a nossa cultura, mas o objetivo da oficina é
produzir, é ensinar a prática de como escrever o cordel. E, lógico, quem quer esmiuçar, entender um pouco mais, hoje, com o advento da internet, você tem uma gama de sites que tem informações mais teóricas dos primeiros cordelistas, ver a origem e tal, então você pode pesquisar. O EduCordel, o objetivo, tanto presencialmente quanto virtualmente, é a produção, é escrever o cordel, é facilitar a escrita do cordel, a escrita criativa do cordel. Então a gente começa com essas duas peças, que é a rima e a métrica. A rima, como a gente viu no primeiro vídeo, e a gente vai também sempre repetindo em alguns outros vídeos para que isso fique bem claro, a rima é a terminação sonora, é a palavra, é o som, né, que termina o verso, que vai dar a rima a outro verso. Ou seja, se eu falo coração, aí eu rimo canção, pensão, alimentação, ação, devoção. Então, tudo que tiver ão, ela rima, é a sonoridade do ão. Cantar, amar, brincar, falar, beijar, pular, alegria, sorria, bom dia, poesia, energia, fantasia, filosofia. Então, isso é a rima, as terminações, é a terminação sonora de cada verso. E a gente lembra também que é importante que, quando se vai trabalhar com rima, no princípio, procurar as rimas mais comuns para que facilite a construção desse cordel. E a gente cita alguns exemplos de rimas que são complicadas para você trabalhar a princípio, no começo, e rimas que são ruins mesmo, como cinza. Cinza é uma palavra que só rima com ranzinhos, então é complicado você colocar fazer um verso e você, uma cestilha, por exemplo, e você está usando a palavra cinza, que só tem uma rima só. Então é importante também antenar para isso. Então a rima é uma dessas peças importantes, e a outra é a métrica, né? A métrica é a quantidade de sílabas poéticas de cada verso, né? E a gente brinca, inclusive, com a sonoridade. Pá, 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 larararararará, né? Então essa é a sonoridade que tem que estar em cada verso. Então esse tempo, essa marcação de tempo, chama-se a métrica. Sem a métrica e sem a rima, a gente não vai fazer um cordel. Ele precisa necessariamente que você tenha a rima e que você tenha a métrica. Se não tiver, não é cordel. Pode ser outro tipo de poesia, de escrita, mas o cordel precisa da rima e precisa da métrica. E eu sempre lembro que a gente já fala, naturalmente, a gente já fala metrificando, né? O metrificado. A nossa língua portuguesa tem essa característica. Quando você fala assim, olá, como vai você? Ó, olá, como vai você? Parararararará. Tem essa, né? Eu vou gravar um cordel, eu vou gravar um cordel. Alexandre é meu amigo, ó. Alexandre é meu amigo. É ele que está filmando, ó. É ele que está filmando, né? Carol está ali assistindo, Carol está ali assistindo. E eu aqui vou falando, e eu aqui vou falando. Ou seja, são frases curtas que a gente fala naturalmente. Eu acabei de improvisar aqui uma quadra, né? Rimando aí, ando com assistindo, com falando. Então, assim, você vai falando, brincando, cantando, né? Assistindo, produzindo, filmando, falando. Então, são essas rimas fáceis e comuns, e essa métrica fácil de falar, que a gente forma o cordel. E aí, no primeiro vídeo a gente também já entra nos gêneros. Aí eu lembro que o cordel, ele tem vários gêneros, várias formas de você escrever, mais de 80 formas de se escrever cordel. Desde a quadra, que são 4 versos, como esse que eu fiz aqui agora, e aí vem para a sextilha, que são 6 versos, depois a setilha, que são 7 versos, as décimas, aí tem decassílabos, aí tem o morão voltado, o morão perguntado, galopa beira-mar, martelo alagoano. Então são várias 8 pés em quadrante, então são várias formas de você escrever cordel. Como a gente tem como objetivo do cordel a prática, ou seja, a produção literária desse cordel, normalmente a gente trabalha com uma cestilha. Só que a gente teve aí um bom tempo de oficinas para a gente também trabalhar a setilha e as décimas.
Então a gente trabalhou esses 3 gêneros. A cestilha, aí eu começo explicando a cestilha, para que vocês entendam que o cordel ele precisa da rima e da métrica, mas precisa ter uma forma. E essa forma, também não adianta eu ter rima e ter métrica e sair jogando a rima em qualquer canto e pronto. Não, você tem que ter a forma de você escrever. Lógico, é importante aqui também que já existem novas formas, novos gêneros de cordel que ainda não estão catalogados, mas que alguns poetas cordelistas escrevem um cordel com um gênero novo, um tipo novo de fazer décimas, que não está dentro do que já está ali já catalogado, mas que acaba tendo uma sonoridade que rima e não perde nem a métrica nem a rima. Então, isso a princípio não é uma forma de cordel, mas o tempo vai transformar isso. Quem muito faz isso em alguns versos seus é o G.C. Quirino, poeta paraibano de grande valia e grande competência poética e declamatória. Então, G.C. às vezes cria uma forma de escrever que usa a métrica e a rima e tal. Então, que isso futuramente, com certeza, vira uma forma nova, porque assim, tem uma poesia de G.C. que eu já vi outros poetas escrevendo com a mesma estrutura, a partir dessa intenção, né? dessa forma com que ele faz. Então, mas voltando, a gente usa primeiro a cestilha. Então, a gente, já no primeiro vídeo, já passando para o segundo vídeo, a gente começa com a cestilha. E a cestilha são 6 versos. Rima o segundo, o quarto e o sexto verso. Então, é como se eu fosse dizer assim, ó, eu admiro a saudade, que fere sem machucar, entrando pela janela, traz a lembrança no ar, deixando na boca o gosto do cheiro de algum lugar. Então, rimou machucar, lugar e ar. Então, assim, lugar. Então, são três versos, aí o segundo, o quarto, o sexto, e rima entre si. Aí é uma cestilha, né? E a cestilha é o gênero mais utilizado, na verdade, para quem vai escrever cordel e quem começa a escrever cordel. Então, depois da cestilha, vem a setilha. Na setilha muda só que entra um verso. Depois do quinto verso, entra um verso que rima com o quinto. Ou seja, assim, João prestando atenção, ouvindo Joaquim falar, né? Imaginando e pensando como se adaptar, pois em casa ele não tinha nem internet nem linha para se conectar. Então você vê que a segunda rima com a quarta, né? Que é falar e adaptar, e rima com a sétima conectar. Aí a quinta e a sexta, quietinha e linha rima entre si. Aí já é a sétima, uma sétima. E a décima, que a gente trabalhou, então já viu a sextilha, já viu a sétima, e a décima. A décima são 10 versos, também em 7 sílabas. Porque nós temos os 10 versos também em decassílabos, que são 10 sílabas poéticas. É um pouco mais difícil, mas também existe essa forma. A décima são 10 versos em 7 sílabas poéticas. Vou dar um exemplo aqui de uma décima. Um exemplo de uma décima aqui que a gente pode usar como exemplo aqui. Filhos de Deus, amém. Entre uma flor e espinho. Joguei um verso no ar, buscando a sinceridade, não procurando a verdade, mas a verdade que há. E procurando encontrar, se encontrando entender o fio que ainda vai tecer a razão, talvez me iludo, não tem nada como tudo quando a razão é querer. Então você vê que a métrica é a mesma. Joguei um verso no ar. Só que a rima, no caso da décima, se a sexta você rima segunda, quarta, a sextilha rima segunda, quarta e sexta, a setilha segunda, quarta e sétima, quinta com a sexta, a décima você rima a primeira linha, o primeiro verso, com o quarto e com o quinto verso, e o segundo verso com o terceiro. Aí você rima o sexto e o sétimo com o décimo e o oitavo com o nono. Então, tudo isso aí, a gente, nos vídeos que vocês podem acompanhar, a gente fala tudo isso e a gente explica tudo isso no quadro. A gente dá essa dinâmica mostrando como funciona. Aqui eu estou fazendo um apurado do que a gente fez para chegar aqui, nesse encerramento dessa nossa construção do que foi o Edu Cordel. Então a gente fez
Agora já falamos da rima, da métrica e dos 3 gêneros que nós utilizamos aqui. Isso da primeira oficina até a quinta. Essa foi a metodologia, a dinâmica que a gente usou para chegar até a quinta oficina. Para da sexta oficina em diante, a gente começar uma produção, que é essa produção que eu trouxe aqui para mostrar a vocês. Eu lembro que no próximo dia 4 hoje esse vídeo, dia 25, no próximo dia 4 de abril, ou dia 3, a data ainda a gente está definindo, a gente vai apresentar um cordelzinho feito, né? Um cordelzinho montado, né? Escrito do que foi produzido nas oficinas, né? E a gente vai distribuir, são poucas quantidades, a gente vai distribuir com as pessoas que participaram, né, ativamente aqui, produzindo com a gente e tal. Então tá, falei das rimas, da métrica, dos gêneros que trabalhamos aqui, e chegamos na sexta oficina, que foi onde nós começamos a produção. Aí eu queria falar uma coisa interessante para vocês aqui. O porquê dessas oficinas virtuais, a importância disso até hoje. Que quando a gente começou as oficinas, na verdade, em janeiro, dezembro e tal, a gente já estava pensando que esse ano a gente ia voltar às atividades normais. E muito pelo contrário, hoje eu reforço mais ainda o que eu já tinha reforçado desde o ano passado, quando a gente começou a fazer essas atividades virtuais, as reinvenções, né, das atividades virtuais, das atividades artísticas e culturais que a gente já fazia, música, show, oficina e tal, por conta da pandemia. Então é importante ainda o cuidado, a importância da gente ficar em casa, da gente se cuidar, usar máscara, só sair de casa se for necessário, sair com máscara, álcool gel, sabe? Porque isso ainda está perigoso. A gente está chegando a 300 mil mortos e, infelizmente, nós temos um péssimo governo, um péssimo ministro da Saúde que não está preocupado, está lá confortavelmente, como ele mesmo disse, como eles mesmos dizem, com essa situação que o Brasil passa. Mas, enfim. Então, a partir da sexta oficina, nós começamos a produção. E essa produção eu vou ler aqui do que a gente produziu da sexta, da sétima, da oitava e da nona oficina. A gente produziu, veja bem. Eu vou contar uma história falando de educação que aconteceu numa terra no interior do sertão, lugar de um povo valente que tem determinação. Era uma casa humilde, uma gente peculiar, que vivia da lavoura, o cultivo familiar, acostumada ao trabalho sem chance de estudar. Em um ano onde a seca não castigou essa gente, teve chuva e a colheita foi um tanto diferente, houve abundância e fartura e o povo ficou contente. Porém, assim de repente, apareceu pelo ar um vírus muito danoso que começou a matar e o povo foi obrigado a em casa se isolar. Na família em questão dessa nossa bela história, chegou a vez de João começar a trajetória, pois já estava na idade de estudar e ter glória. João Pedro era um menino inteligente e sabido, mesmo sem ir para a escola já tinha adquirido o saber tão natural e pelo tempo estendido. Quando sua mãe lhe falou que ele não ia para a escola, pois ela estava fechada, ele pirou da cachola, não quis comer nem brincar e deixou de jogar bola. Ficou muito entristecido com essa notícia ruim desse vírus de uma figa que vinha agindo assim, deixando o povo com medo, mostrando ao mundo o fim. Porém, um dia, Joaquim, que era amigo de João, falou que ia ter aula usando a computação, mas ia ser virtual e era fundamental toda a participação. Aqui, você já percebe que aqui já é uma sétima, né? João prestando atenção, ouvindo Joaquim falar, imaginando e pensando como se adaptar, pois em casa ele não tinha nem internet nem linha para se conectar. Joaquim, que era legal, disse: calma, amigo João, você pode ir lá para casa, pois é quase meu irmão, e a gente assiste a aula que a professora Paula ministra com atenção. Na casa de Dona Ana, mãe de João Pedro e Maria,
Ele chegou afobado, falando com alegria que mesmo assim ia ter aula dentro de um PC para vencer a pandemia. Dona Ana não sabia o que diabo era PC. Esse menino tá doido, começou ela a dizer. Passe logo para o banheiro, venha almoçar ligeiro que você vai aprender. João, aí agora já vem as décimas. João foi logo respondendo, calma mãe, eu já lhe digo. Joaquim, que é meu amigo, disse que está aprendendo. No PC vai entendendo essa forma virtual, um estudar anormal, mas é o que é possível para o momento cabível e muito fundamental. Dona Ana concordou e João foi logo se arrumar, com Joaquim foi estudar, mas de cara se espantou quando a caixa mostrou o povo dentro falando e João Pedro foi se espantando e pensou até correr. Joaquim sorriu a dizer, vá logo se aproximando. Eu li aqui para vocês a produção que nós fizemos na oficina 6, 7, 8 e 9. A partir disso, algumas contribuições foram feitas, né, em cada oficina, na 6, na 7, na 8, na 9 e tal. Então, 3 pessoas participaram ativamente dessa construção junto com a gente. Essas 3 pessoas já vão ganhar aí de cara o livro Espelho dos Girassóis e o álbum Áreas da Canção. E eu sei que eles estão assistindo o do Cordel, a nosso vídeo 10. Então, Arias Roberto, Tons de Cordel e Guilherme Cordel, que foram as pessoas que participaram. Depois eu, inclusive, vou pedir que eles coloquem um e-mail para a gente entrar em contato e ver como é que faz essa entrega. Então eu peguei as participações deles e fui vendo onde se encaixava dentro do que a gente já tinha construído, que foi o que eu li agora. Então eu vou ler, vocês acompanharam aí as letrinhas aí do que eu li do cordel produzido nas oficinas. As contribuições e o encerramento, né, eu vou ler agora, que também vai aparecer aí para vocês. Então, o Arias Roberto, ele escreveu logo na oficina 6, na aula 6, 2 cestilhas, que elas entraram logo no começo. Elas abrem a história, né? Então ele escreveu assim, muita gente vai à escola e responde à lição. Sua vida toca em frente e tem remuneração, mas não é um vencedor, pois falhou na educação. Já o cidadão que é humilde, que trabalha sob o anil, às vezes não vai à escola, mas não é um imbecil e um dia sonha que vai viver num justo Brasil. Aí ele faz essas 2 cestilhas, eu pego para abrir e começo, né? Eu vou contar uma história que foi o que eu li aqui. Aí depois, mais na frente, quando eu digo que a mãe de João avisa que ele não vai para a escola, quando sua mãe lhe falou que ele não ia para a escola, pois ela estava fechada, ele pirou da cachola, não quis comer nem brincar, e deixou de jogar bola. Aí Tons de Cordel escreveu, quando sua mãe falou que ele não ia estudar, ficou logo nervoso, mas buscou se controlar e sem a mãe responder foi para o quarto pensar. E aí a gente continua aquela parte que a gente escreveu, né? O Arias Roberto volta com outra contribuição, onde ele diz, mas João tinha um amigo que era muito antenado e dos papos do momento estava bastante inteirado, e disse que na pandemia o estudo aconteceria de modo conectado. E aí quando Joaquim chama João para ir na casa dele e tal, que João vai em casa e avisa a mãe que vai estudar com Joaquim, aí Guilherme Cordel entra e diz, sua mãe não entendeu que danado é PC, como vai ser essa aula? Tu quer me aborrecer? Se não tiver professor, Joãozinho, meu amor, você não vai aprender. E aí Guilherme entra falando dessa importância também, né? E aí a gente volta, naquele texto que a gente já leu, depois Tons de Cordel entra lá e diz assim, ó, Dona Ana, sem entender nada que João dizia, foi mais perto escutar que conversa ele teria, pois tinha que trabalhar sem ter tempo para gastar com coisa sem serventia. E aí a gente volta com a produção, e aí vem uma produção de décimas de Guilherme e de Arias Roberto, que aí vai já puxando para o encerramento do nosso cordel. O Guilherme diz assim, ó, ele aos poucos foi gostando dessa forma de estudar. Tinha sempre que anotar o que a caixa ia falando, para depois estar perguntando a Joaquim sua questão. Com um lápis em sua mão, escrevia o exercício e no chat com Maurício que fazia a correção. Aí ele botou o Maurício aí, que era como se fosse um professor que estava lá ensinando. O Arias Roberto faz 3 décimas. Aí ele diz, mas na casa Dona Ana começou a imaginar,
João está a me enganar de uma forma leviana. Vou passar nesse bacana um bonito de um sabão, que é para ele ver que não sou pessoa que se dobra com algum tipo de manobra sem devolver a lição. Se achegou bem de mansinho na casa de Joaquim, disposta a pôr um fim no assunto inteirinho. Mas Joaquim e Joãozinho prestavam muito atenção em um povo sabichão dentro desse tal PC, dando aula para valer, promovendo a educação. Dona Ana, admirada, começou a acenar para o povo a lecionar, também foi cumprimentada e ficou emocionada, duvidou de João, contudo, era sala de estudo no PC sobre a mesa, exclamou com muita surpresa, eu morro e não vejo tudo. Aí eu fui agora, depois dos textos deles, aí escrevi o final do nosso cordel, que eu digo, Dona Ana, então, feliz, vendo o filho aprender, numa forma diferente, onde ela viu para crer, pensou economizar para um PC comprar para João desenvolver. Sua vida e educação, mesmo assim tão virtual, pois era a melhor maneira no momento atual para proteger nossa gente e evitar ficar doente da pandemia geral. Assim, termina essa história que acabamos de contar, mostrando uma nova forma de aprender e ensinar, uma educação remota, onde o virtual é nota até o vírus passar. É claro que a gente sente a falta do presencial, do abraço, do carinho, do calor essencial, mas para se proteger é bem melhor o PC do que ir para o hospital. Então, assim, vocês viram que eu li primeiro o que a gente tinha construído nas oficinas, depois eu li as contribuições, encaixando elas dentro do nosso texto. Vocês receberam aí no vídeo separadamente, porque eu li para não ler tudo de novo agora, como a gente vai fazer o lançamento, né? Agora a gente vai para o lançamento e a gente vai informar pelas redes sociais o dia do lançamento, que a princípio vai ser logo no começo de abril. A gente vai no lançamento apresentar o cordel integral, mas em formato de cordel, no livrinho de cordel, né? E a gente vai apresentar ele integral e até lá a gente vai estar entrando em contato com as pessoas que participaram para que a gente possa também já encaminhar não só o cordel que a gente produziu, como também o livro e o álbum, certo? Então é isso, a gente agradece imensamente a quem acompanhou as nossas oficinas, a quem prestigiou e vai ficar no nosso canal do YouTube aí, quem quiser assistir, passem, compartilhem, para que as pessoas possam assistir também. E quem quiser continuar aí participando, fiquem à vontade. A proposta é que a gente continue escrevendo o cordel, né? E ficando em casa até chegar a vacina para todo mundo, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração e fiquem com Deus. Valeu! Há tantas direções, brilho de farol, ciclo de marés e suas ondas no vai-vem sem fim. Viver é mesmo assim, um fogo de vulcão, uma estação aberta para tantas dimensões, tantas destilações, apuros, vendavais, velas e pensamentos mergulhando em sonhos, cores e ilusões, olhares a singrar na busca de